Outra discussão que tem a ver com pagamento e com jornada de trabalho, mas que não tem nada a ver com serviço público, diz respeito à jornada de trabalho dos trabalhadores CLT. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, CNI, estima que a proposta em debate sobre reduzir o expediente semanal para 40 horas, ao invés das atuais 44 horas, pode elevar em até 267 bilhões de reais os custos com os empregados formais na economia brasileira. O acréscimo seria de até 7% na folha de pagamentos. Para entender estes números e a conta feita pela CNI, a gente conversa agora com o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação, Alexandre Furlan. Muito boa tarde, Alexandre. Obrigado por estar aqui com a gente. Queria começar a nossa entrevista aqui, a nossa conversa, entendendo de onde viriam esses custos, como eles cairiam no colo do empregador. Muito boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos telespectadores. Fernando, eu queria só fazer um pequeno parênteses antes de te responder objetivamente a pergunta. A meu sentir, isso está parecendo, sabe aquele canto da sereia? Que é aquela tentação sedutora, mas enganosa e perigosa? Por que nós fomos atrás de ver esses custos? Porque, obviamente, a Constituição de 88 ela foi muito inteligente quando ela disse a jornada de trabalho será de 8 horas diárias e 44 semanais, permitida a compensação ou a redução mediante acordo ou convenção coletiva. Então, ela já deu o parâmetro para que um Brasil tão diverso, com segmentos econômicos tão distintos, pudesse, cada um a seu modo, adequar a sua jornada. Então, obviamente, nós fomos atrás de dizer assim, bom, mas o que isso representa efetivamente em termos de custos? Então, se utilizou uma metodologia de pegar quem trabalha de 40 horas acima, 40 a 44 horas, pegamos os formais nessa faixa, multiplicamos pelo volume de horas trabalhadas e chegamos a um número de que diminuindo 4 horas, quanto nós precisaríamos para compensar essas 4 horas diminuídas. Então, somados os gastos que nós fizemos, do que seria, não só da indústria, mas da indústria, do comércio, dos serviços, da agricultura e todas as atividades produtivas, que isso representaria uma possibilidade de até 267 bilhões. Na indústria, se nós colocássemos para 40 horas, somente na indústria seriam 88 bilhões de reais de acréscimos, haja vista que você precisaria compensar essa diminuição de jornada ou pagando horas extras ao trabalhador que já está na empresa ou contratando novos trabalhadores, ainda levando-se em conta, Fernando, que você tem completamente distintas horários de jornadas e escalas de trabalho, que tem gente também muito confundindo escala com jornada, no Brasil inteiro. E, Furlan, nesta discussão, muita gente cita como sendo uma condição para se discutir essa história a produtividade, a eficiência do trabalhador. Eu queria te ouvir sobre isso, sobre como está a produtividade na indústria brasileira ao longo dos últimos anos e se essa condição permite ou não, do ponto de vista capital-trabalho, abrir essa discussão com esse prisma, o prisma da produtividade. Fernando, esse é o principal ponto pelo qual a gente entende que é extemporânea essa discussão. O Brasil vem crescendo a taxa de produtividade de menos de 1%, de 0,2%, há muitos e muitos anos, há décadas. E os estudos feitos lá, por exemplo, pela Organização Internacional do Trabalho, nós somos o 95º do mundo em produtividade. Quer dizer, nós somos entre as 10 economias do mundo e nós produzimos, por exemplo, um trabalhador brasileiro produz 7 vezes menos que um irlandês, produz 4 vezes menos que um americano, 4 vezes menos que um coreano e por aí afora. Então, obviamente, se nós já estamos num processo de desindustrialização no país, perdendo empresas para fora, com uma produtividade baixa, nós, obviamente, incorreríamos em custos ainda maiores. Então, a produtividade é, sim, um fator primordial e preponderante para quê? Para que, em o Brasil,
conseguindo qualificar o seu trabalhador, educá-lo melhor e fazer com que ele produza mais no mesmo tempo em que ele trabalha hoje, isso sim faria com que o Brasil pudesse aí discutir jornada de trabalho. Porque hoje, eu reduzindo 4 horas, o trabalhador não vai produzir o mesmo. E o que isso vai acarretar? Aumento de custos. E se aumenta o custo, o salário dele, que é igual, mesmo ele trabalhando 4 horas a menos, provavelmente não seja suficiente para ele arcar com os custos que serão incorridos em todas as cadeias produtivas e repassados ao mercado, na carne, no arroz, em tudo mais que o trabalhador precisa comprar para manter o seu padrão de vida digno e o mínimo necessário. Furlan, hoje a indústria brasileira está num momento interessante depois de algumas mudanças na legislação que favoreceram, por exemplo, o investimento em novos bens de capital com uma depreciação acelerada. Obviamente, se a atualização do parque fabril, do maquinário, você consegue incorporar novos elementos tecnológicos e eventualmente ganhar alguma produtividade. Esta possibilidade de incorporar tecnologia para ganhar produtividade, de alguma maneira alivia essa situação no que diz respeito à produtividade? Aliviaria sim, em determinados segmentos econômicos que usam uma tecnologia mais intensa, eu diria, nos processos produtivos. Mas, Fernando, nós precisamos também levar em conta nessa discussão, isso a par de ser uma questão que tem muita gente discutindo, que é um ano eleitoral, que é um ano político, e que, portanto, essa discussão é extemporânea, mas o que a gente precisa discutir efetivamente é quais são os incrementos tecnológicos possíveis de melhorar a produtividade. São em todos os segmentos econômicos? Não. Nós temos 52% da mão de obra formal hoje no país concentrada em micro e pequenas empresas e que não vão conseguir sustentar uma redução de jornada. Essas 52% da mão de obra formal está em empresas que têm até 8 funcionários. Então, você fazer incremento tecnológico, você melhorar o teu processo produtivo, não pelas pessoas, mas pela robotização, pela mecanização, obviamente vai causar um problema maior ainda em relação àqueles trabalhadores que possam estar alijados, vamos dizer, do mercado de trabalho. O que o Brasil precisa mais mesmo é de um diálogo mais maduro em relação a essas questões que hoje em dia acabam se polarizando e efetivamente não estão levando em consideração as consequências de um processo. Então, assim, nós não somos contra discutir a redução de jornada, porque tem um percentual muito grande já trabalha somente 5x2. Muita gente. Agora, a indústria não pode prescindir. A média brasileira é de 39 horas,1. Isso com dados já explicitados aí pelo Ministério do Trabalho e por outros órgãos. Mas, assim, a indústria é entre 42 e 44 horas. Então, a indústria será, sim, muito afetada por uma redução de jornada, sem que nós tenhamos que, vamos dizer assim, dialogado a ponto de termos maturidade para fazer isso, levando-se em consideração essa questão da produtividade e outras tantas que nós teríamos que discutir. Furlan, o senhor menciona, né, a polarização e essa briga maluca no campo político. De fato, isso tem sido a marca, infelizmente, do Brasil e em vários países do mundo ao longo dos últimos anos. Mas é curioso porque nessa discussão, me parece a temperatura, o termômetro Brasília hoje, final de fevereiro de 2026, mostra que há alguma unidade no Congresso Nacional, já que é um tema de apelo muito grande apelo popular e que, obviamente, tem sido liderada pelo governo, mas que uma parte da bancada da oposição tem demonstrado simpatia porque isso pode gerar ganhos eleitorais em outubro. E, aparentemente, essa discussão pode andar, de fato, em termos políticos. Caso essa discussão, de fato, ande, Furlan, para a indústria, como poderia ser feita algum tipo de compensação, já que este termo também está fazendo parte da discussão? Por exemplo, reduzir a carga tributária sobre a folha de pagamento, alterar o cálculo dos encargos que poderia sair da folha de pagamentos e ir para a Receita. Esse tipo de discussão agrada a CNI? Faz sentido para a Confederação abrir essa discussão? Veja, eu tenho dito, Fernando, que nós não podemos tratar uma eventual desoneração como moeda de troca.
Eu acredito que nós precisamos, sim, como já disse, reitero, amadurecer o diálogo, mas nós precisamos levar em conta isso que você disse, que é muito verdadeiro. Tem muita gente que é da oposição, mas que não quer perder a sua eleição agora, em outubro, e, portanto, seria uma forma, vamos dizer assim, de agradar o eleitor. Agora, nós vamos, na medida em que essas discussões avancem no Congresso Nacional, nós vamos procurar mostrar com esses dados, são fatos e dados, não são elucubrações, não tem nenhum aspecto ideológico ou político partidário nos estudos que estamos fazendo, apenas nós queremos demonstrar que hoje fazer isso seria prematuro, seria de afogadilho, e nós precisaríamos estudar, então, quais seriam as eventuais compensações, se é que nós podemos falar nesses termos, mas quais seriam os caminhos pelos quais nós não fôssemos, vamos por assim dizer, quebrar muitas empresas no Brasil que não poderiam alcançar. Claro que algumas empresas, as maiores talvez, consigam, de alguma forma, por evolução tecnológica no processo produtivo, como você falava, ou por algum outro motivo, sustentar uma redução de 4 horas. Mas a grande maioria ainda não consegue. Então, nós precisaríamos discutir com muita clareza, com muita maturidade no Congresso Nacional, quais seriam as formas de nós reduzirmos a jornada, aumentarmos a produtividade e fazermos com que efetivamente você esteja fazendo um benefício social, como é aquilo que apregoa o governo, fazermos um benefício social efetivo, mas, ao contrário, nós estabelecermos eventualmente um processo que vai gerar mais precarização, mais informalidade, mais desemprego. Isso nós não queremos. Eu defendo o bom empresário, a CNI defende o bom empresário, defende o bom diálogo, mas nós não podemos discutir num momento eleitoral e de afogadilho uma coisa que é tão importante para o futuro do país, para o desenvolvimento da indústria, do comércio, dos serviços, porque eu não imagino um pequeno dono de restaurante fechando sábado e domingo, que é onde ele mais ganha, e isso ele vai ter incrementos de custos enormes, então nós estamos efetivamente precisando de um diálogo um pouco mais esclarecedor e menos político. Muito bem, a gente conversou com Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, fazendo exatamente isso, discutindo esse assunto para entender todos os lados dessa discussão. Furlan, obrigado pela conversa, boa tarde. Eu é que agradeço e parabéns pela condução aí do programa, Fernando. Até logo.